Meu nome é Marcos Lacerda. Tenho 36 anos, sou enfermeiro desde os 24 e desde o início da pandemia. Trabalhar em UTI muda a gente. A convivência com a morte, com o medo, com o silêncio cortado apenas pelos bips dos monitores. Tudo isso vai deixando marcas, mas nenhuma tão profunda quanto a madrugada em que um paciente ficou 7 minutos sem batimentos cardíacos e voltou dizendo coisas que me arrepiam até hoje. E o pior, ele não foi o único, era um sábado à noite, aquele tipo de plantão estranho onde parece que o tempo para. Hélio Tavares, 52 anos, deu entrada com um infarto agudo. Era motorista de caminhão, cansado, obeso, hipertenso. O típico paciente de risco. Estabilizamos ele na emergência e, por segurança, o encaminhamos para a UTI. Fui eu quem o recebi na sala 3. Ele estava consciente, um pouco confuso, mas respirando com a ajuda de máscara. Durante a triagem, ele me olhou fixo e disse algo que me deixou desconfortável. Se eu apagar, não tenta me trazer de volta. Promete? Achei que fosse pânico. Segurei a mão dele e respondi com calma. Vai dar tudo certo, Hélio. Você vai sair dessa. Ele sorriu de um jeito estranho. Um sorriso calmo demais. Como se já soubesse de alguma coisa. Às 2h38 da manhã, o alarme do monitor da sala 3 disparou. Corri com a médica plantonista, doutora Érica. Hélio estava em parada cardiorrespiratória. Começamos imediatamente o protocolo de reanimação. Massagem, ambu, adrenalina, choque. Nada. Os minutos passavam. 5, 6, 7. No 7º minuto, quando já preparávamos o atestado de óbito, o monitor apitou. Ritmo sinusal retomado. Hélio voltou à vida, sem sequelas, sem perda de consciência. Improlongada. Ficamos todos chocados. Era improvável, quase impossível, mas o que ele disse depois é o que nunca mais saiu da minha cabeça. Cerca de 20 minutos após a reanimação, Hélio abriu os olhos. Fiquei ao lado dele, segurando sua mão. Ele olhou em volta, como quem confirma se está realmente de volta. Então disse, com uma voz fraca, ele vai voltar. Não era minha hora ainda. Mas ele vai buscar todos vocês. Fiquei paralisado. Perguntei quem era ele. Hélio não respondeu. Apenas fechou os olhos e repetiu. 7 minutos. Ele esperou. 7 minutos. Da próxima vez, ele não vai esperar. Nos dias seguintes, Hélio parecia cada vez mais distante. Os exames mostravam melhora. Estava clinicamente bem, mas emocionalmente. Era como se estivesse sempre ouvindo algo. Ele está andando pelos corredores, dizia, com os olhos fixos no teto. Não adianta correr. Começou a se recusar a dormir à noite. Dizia que era quando ele chegava. Quando perguntávamos quem, ele balançava a cabeça e chorava. E então, na madrugada do 4º dia, Hélio faleceu. Sem parada, sem motivo, o monitor simplesmente parou, como se tivesse sido desligado de dentro. Na mesma semana, um jovem de 28 anos chamado Mateus deu entrada com um quadro de embolia pulmonar. Foi para o mesmo leito de Hélio. Sala 3. 2 noites depois, entrou em parada. Paramos tudo. Seguimos protocolo. E adivinha? 7 minutos depois, voltou. E disse a mesma coisa. Ele está chegando. A médica Érica empalideceu. Ela mesma comentou comigo. Marcos, isso já está me dando medo. Eles estão dizendo as mesmas coisas. Mateus, após o retorno, começou a apresentar episódios de delírio. Dizia ver uma figura escura no reflexo do monitor, parada no canto do quarto. Disse que ela se aproximava toda vez que ele piscava. Curioso e, admito, assustado, comecei a observar os monitores durante a madrugada. De verdade, eu não queria ver nada. Só queria poder dizer para mim mesmo que era paranoia. Mas em uma das madrugadas, às 3h14, olhei para o visor do monitor da sala 3 e vi o reflexo de alguém atrás de mim. Virei na hora. Nada.
Mas quando olhei de novo, ainda estava lá, parado, imóvel. Pisquei, sumiu. O caso mais estranho aconteceu com uma paciente chamada Joana, 65 anos. Ela estava bem, em recuperação após uma pneumonia. Também ficou na sala 3. Eu pedi para trocarem de leito, mas disseram que era o único disponível. Na segunda noite, o monitor dela começou a emitir batimentos irregulares, mesmo com ela dormindo. Normalmente tranquila. Desconectamos os cabos para verificar o equipamento e os batimentos continuaram aparecendo no visor. Nessa mesma madrugada, ela teve uma parada súbita. Não conseguimos reverter e quando desligamos os aparelhos, o visor piscou uma última vez e então mostrou por 1 segundo a frase: 7 minutos. Fiz um levantamento por conta própria. Nos últimos 3 meses, 9 pacientes da sala 3 haviam sofrido paradas cardíacas e voltado em exatos 7 minutos. Todos que sobreviveram morreram nos dias seguintes, mesmo com recuperação clínica. Todos diziam frases semelhantes. Ele me deixou voltar. Ele já sabe quem é o próximo. 7 minutos, sempre 7. Cheguei a comentar com o coordenador. Ele pediu para eu parar de espalhar boato. 2 semanas depois, a sala 3 foi interditada por problemas estruturais. Mas o problema nunca foi o quarto, e sim o que está dentro dele. Porque mesmo com a sala lacrada, o painel de emergência do setor continua recebendo alarmes da sala 3, sempre entre 2 e 3 da manhã. Hoje trabalho em outro setor, longe da UTI, mas sempre que ouço o som de monitor cardíaco, minha espinha arrepia, porque eu sei que em algum lugar do hospital ele ainda está esperando, ele que só precisa de 7 minutos. 7 minutos para atravessar a linha que separa a vida da morte. E talvez da próxima vez ele venha por mim. Meu nome é Carla Mendes. Tenho 34 anos e sou técnica de enfermagem há 12. Já vi de tudo em hospital. Gente que chega sem esperança e sai sorrindo, e gente que entra andando e sai dentro de um saco preto. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi durante os 7 dias em que fui colocada como responsável pela ala norte do Hospital São Damião. Uma ala que, teoricamente, estava fechada desde 2016. Tudo começou quando o hospital ficou sem leitos disponíveis. Era julho, inverno pesado, e a emergência estava superlotada. A direção decidiu às pressas reabrir 4 quartos da antiga ala norte, que havia sido desativada após uma reforma que nunca foi concluída. Essa ala ficava num corredor isolado, com piso antigo, cheiro de mofo e janelas altas com vidros embaçados que mal deixavam a luz passar. A pintura descascada parecia ter sido esquecida por todos. Fui escalada para aquele setor porque, segundo o coordenador, eu não reclamava fácil. Na primeira noite, tive que preparar a cama do quarto 407. Ia receber um senhor idoso, chamado Antônio Vasques, com um quadro de insuficiência respiratória moderada. Quando entrei no quarto, o silêncio era estranho. Não era apenas ausência de som, era ausência de presença, como se aquele lugar rejeitasse qualquer forma de vida. Mas fiz meu trabalho. Preparei tudo, ou pelo menos tentei. A cama já estava feita. E havia marcas no colchão, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Antônio foi trazido às 8h40 da noite. Eu mesma ajudei a acomodá-lo. Ele era simpático, lúcido e, apesar da fraqueza, fazia piada com tudo. Achei que ia para um quarto novo, não para um cenário de filme de terror, ele disse sorrindo. Eu ri, mas por dentro estava gelada, porque naquele momento ouvi passos. No corredor, mesmo estando sozinha no setor. Quando olhei, o corredor estava vazio. Fechei a porta e ignorei. Até então, achava que o pior que podia acontecer era um paciente em parada,
Mas eu não tinha ideia do que me esperava. Às 3h13 da madrugada, o alarme do botão de emergência do quarto 407 disparou. Corri até lá. Antônio estava de olhos arregalados, suando frio. O oxímetro mostrava batimentos acelerados, mas ele conseguia falar. Tem alguém aqui? Olhei ao redor. Nada. Entrou pela porta, Carla, mas não era gente. Tentei acalmá-lo, apliquei medicação leve, fiquei ao lado dele por quase meia hora. Quando saiu do transe, ele segurou minha mão com força e disse: "Se eu morrer aqui, não me deixa ficar nesse quarto. Me tira daqui." "Jura?" Assenti sem entender. Na manhã seguinte, contei ao médico. Ele disse que era alucinação provocada pela hipóxia, mas não fui convencida, nem um pouco. Na noite seguinte, o botão do quarto 407 tocou de novo. Mesma hora, 3h13 da madrugada. Antônio estava paralisado, olhos fixos no canto do teto. Fui até lá e, sem querer, vi também. Algo passou rápido pelo reflexo do visor do monitor. Uma sombra, rápida, longa, subindo pela parede. "Ela não quer que eu saia", ele sussurrou. Ela me viu. No terceiro dia, coloquei Antônio para tomar banho de leito, enquanto limpava o rosto dele, o espelho antigo do banheiro, que eu nunca tinha reparado direito. Começou a embaçar sozinho, mesmo com a água fria. E no vapor surgiu uma frase escrita com dedo: "Fica." Levei um susto tão grande que derrubei a bacia no chão. Antônio me olhou e disse: "Ela sempre escreve isso, desde a primeira noite." Naquela madrugada, ele entrou em estado crítico, intubação de urgência, saturação despencando. Transferi-o para a UTI, que finalmente tinha um leito. Quando fomos tirar ele do quarto, as luzes do corredor da ala norte apagaram sozinhas, todas ao mesmo tempo, e a maca travou na porta, como se algo a segurasse. Eu juro, parecia que o próprio quarto não queria deixá-lo sair. Forçamos, conseguimos, e eu me senti aliviada, mas só por algumas horas. Antônio morreu às 4h02 da manhã, já na UTI. Voltei ao quarto 407 para retirar os equipamentos usados. A cama estava feita, como se alguém tivesse dormido nela naquela noite, e havia marcas de mãos nas paredes. 4, uma em cada canto, como se alguém tivesse rastejado até o teto. No dia seguinte, o hospital decidiu voltar a fechar a ala norte. Disseram que não era segura. Vazamento de gás, infiltração. Desculpas técnicas. Fui escalada para ajudar a limpar e organizar o setor antes do lacre. Quando entrei no quarto 407, senti um enjoo instantâneo. O cheiro de éter misturado com algo podre. O espelho estava quebrado. E em cima da cama havia uma marca de corpo, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Uma colega comentou: "Estranho, né? Ninguém entrou aqui desde a madrugada, mas olha isso, na parede, escrito com o que parecia ser sangue seco. Ele ficou. O hospital lacrou." Em mala 2 dias depois. Selaram portas, colocaram placas de interditado. Ninguém mais fala sobre isso. O quarto 407 nem aparece mais no mapa interno. Mas às vezes, em plantões noturnos, enfermeiros dizem que por volta das 3 da manhã, o alarme da sala 407 pisca brevemente no painel, como se o botão de emergência tivesse sido pressionado. Ninguém sabe explicar por quê. Eu pedi transferência depois disso. Fui para a ala de pediatria. Mais vida, mais barulho, menos silêncios impossíveis. Mas nunca mais dormi bem, porque sei que o quarto 407 ainda está lá. Fechado, esquecido, esperando, e que alguém ainda está deitado naquela cama, mesmo que ninguém consiga ver. Meu nome é Renata Almeida. Sou enfermeira há 11 anos. Já vi de tudo nesta profissão. Mas o que aconteceu comigo na UTI do Hospital Municipal de Fortaleza foi diferente de tudo o que você pode imaginar. Não foi um surto, nem estresse. Não.
foi cansaço acumulado, nem delírio de madrugada. Foi real, e até hoje me pergunto se algum dia vou esquecer. Quando fui transferida para a UTI adulta, logo percebi que havia algo errado com a cama 14. Era o leito mais afastado, num canto onde a luz nunca funcionava direito. Trocavam a lâmpada toda semana, mas ela sempre voltava a piscar. As paredes ao redor pareciam mais frias, mesmo com o ar-condicionado centralizado. Ninguém gostava de passar muito tempo ali. No primeiro dia, comentei com a técnica Letícia que o ambiente da cama 14 parecia estranho. Ela apenas respondeu: "Só não fica olhando muito tempo para a cama quando estiver vazia. Ela não gosta." Aquilo ficou na minha cabeça, mas achei que era brincadeira. Um jeito de tornar o plantão menos pesado, até que eu mesma vi, era madrugada. Tudo calmo. O único paciente na cama 14 era uma senhora idosa, entubada, sedada, estável. Fui até lá para checar o soro. Ao me aproximar, senti o ar gelar. E então vi. Tinha alguém sentado na cadeira ao lado da cama. Uma mulher. Vestia uma camisola de hospital. Estava com a cabeça baixa, o cabelo cobrindo o rosto. A princípio, achei que fosse um familiar, mas aquilo era impossível. Não havia visitantes naquela hora. "Senhora!" chamei, quase sem voz. A mulher levantou a cabeça. Não consigo descrever. O rosto era apagado. Os olhos eram 2 buracos escuros, e o sorriso, se é que aquilo era um sorriso, parecia rasgado, como se não tivesse fim. Pisquei. Dei 2 passos para trás. Quando olhei de novo, a cadeira estava vazia. No dia seguinte, a idosa morreu. A causa foi uma parada cardíaca inesperada. Não conseguimos reanimá-la. Nada fora do comum na ficha. Mas o que me perturbou foi o monitor. Mesmo com todos os cabos retirados, ele ainda mostrava batimentos fracos, como se alguém ainda estivesse ali. Chamamos a equipe técnica. Verificaram tudo. Nada de anormal. Desligaram o aparelho. Ao religá-lo no final do dia, os batimentos estavam lá de novo, mas a cama estava vazia. Nos plantões seguintes, comecei a observar um padrão. Paciente que ia para a cama 14 não durava mais que 2 ou 3 dias. Gente jovem, gente idosa, casos simples e casos complexos. Não importava, todos morriam. E quase sempre do mesmo jeito. Parada súbita, falência múltipla ou simplesmente paravam de respirar. Os monitores, mesmo depois da morte, continuavam mostrando sinais vitais. Às vezes fracos, às vezes fortes. Uma enfermeira disse ter visto o gráfico formar uma curva idêntica à de um bebê chorando. Isso às 4 da manhã. Um dia, o Dr. Paulo me contou que passou perto da cama e ouviu alguém chamar seu nome. Pensou que era a paciente, mas ela estava sedada. Outra vez, a técnica. Andréia desmaiou no meio do plantão. Quando acordou, jurou que sentiu alguém encostar na sua nuca e sussurrar: "Você é a próxima." Ela pediu afastamento no mesmo dia. O pior aconteceu quando uma jovem, Mariana, de 27 anos, foi colocada na cama 14 após uma cirurgia simples. Na primeira noite, estava tudo normal. Na segunda, ela acordou gritando, tentando arrancar os tubos, desesperada. Disse que havia alguém debaixo da cama olhando para ela. "Ela está embaixo, tira ela daqui. Ela vai me levar, precisamos sedá-la." Na manhã seguinte, Mariana morreu de embolia pulmonar. O monitor permaneceu com batimentos. Depois de meses convivendo com aquilo, pedi transferência. Mas antes de sair, levei uma câmera infravermelha emprestada de um amigo, daquelas usadas em investigações paranormais. Instalei discretamente voltada para a cama 14. Deixei gravando por uma noite inteira. Quando revi as imagens no dia seguinte, minhas mãos tremiam. Às 2h47 da madrugada, uma sombra se formou no canto da cama. Ela cresceu, tomou forma. Era ela, a mulher da camisola. A figura caminhou até a cabeceira da cama, inclinou-se e
Sussurrou algo no ouvido da paciente. 2 minutos depois, a paciente morreu. Mostrei o vídeo a um colega. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, foi até a chefia e pediu para ser realocado. Apaguei as imagens. Nunca contei para ninguém, além de você, que está lendo isso agora. A cama 14 ainda está lá. Ainda recebe pacientes. Ainda mata. Se um dia você precisar ser internado em um hospital e ouvirem falar da cama 14, não aceite, recuse, saia dali, porque ela nunca fica vazia por muito tempo. E se você deitar ali, talvez seja o próximo corpo que ela vai querer manter conectado ao monitor, mesmo depois da morte. Meu nome é Juliana. Tenho 29 anos, sou enfermeira desde os 22 e trabalho no Hospital Universitário em São Paulo. Sempre me considerei uma pessoa cética. Nada de fantasmas, alma penada, essas coisas. Cresci ouvindo minha avó falar em espírito, mas achava que era coisa de gente antiga, até começar a trabalhar na ala 5C do hospital, até conhecer a mãe que nunca foi internada. A ala 5C é onde ficam os casos clínicos mais graves, principalmente idosos. São quartos amplos, iluminação fria e silêncio constante, como se o próprio hospital tivesse medo de incomodar quem está ali. Eu entrei para a equipe fixa da 5C no final de 2021, bem depois da pandemia. Era um período relativamente calmo, mas com muitos pacientes debilitados, precisando de cuidados constantes. Na minha primeira semana, uma enfermeira mais velha, a dona Teresa, me deu um conselho. Quando ouvir canto de ninar no fim do turno, não siga o som. Como é? Perguntei confusa. Só ignora e termina seu trabalho. Vai por mim? Achei que ela estava brincando. Só que na semana seguinte eu ouvi, era quase meia-noite. Eu estava anotando as medições de um paciente quando escutei um canto baixinho, suave, uma voz feminina, afinada, cantando uma cantiga antiga. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. O som vinha do fim do corredor, onde ficava o quarto 509, que naquele momento estava vazio. Fui até lá devagar. O canto cessou assim que cruzei a porta. A luz tremeluziu por um segundo, mas fora isso, nada. Voltei para minha sala com os pelos do braço arrepiados. Comentei com uma colega, a Paula. Ela parou, me olhou séria e disse: "Você também ouviu?" Achei que fosse coisa da minha cabeça. Depois, descobri que vários funcionários já haviam escutado o canto em noites diferentes. Sempre o mesmo trecho, sempre vindo do mesmo ponto do corredor. Uma técnica chegou a relatar que viu, de relance, uma mulher de camisola branca caminhando entre os quartos, cantando baixo. Quando foi atrás, não havia ninguém. Chamaram até a segurança, verificaram as câmeras, nada. Na terceira semana, fui escalada para cuidar dos quartos finais do corredor, incluindo o 512, onde um senhor com Alzheimer estava internado. Seu nome era Olavo, e ele vivia repetindo as mesmas frases. Algumas não faziam sentido, mas outras me deixavam inquieta. "Ela não vai embora, moça. Ela tá cantando para ele dormir." Perguntei quem era ela. Ele apontou para o teto. "A moça de branco, a que perdeu o bebê. Ela dorme aqui, sabe? Quando todo mundo vai embora." Na madrugada seguinte, enquanto verificava o soro das 3 da manhã, ouvi passos leves, não barulho de chinelos ou sapatos. Passos descalços, arrastando lentamente pelo chão encerado. Quando olhei para o vidro da janela do quarto 513, vi o reflexo. Uma mulher, de costas para mim, com o cabelo solto, longo, a camisola hospitalar coberta por uma mancha escura na região do ventre. Ela embalava os braços como se carregasse um bebê invisível. Me escondi. Não tive coragem de seguir. Quando olhei de novo, não havia mais ninguém. Com o tempo, notei um padrão estranho.
Pacientes que estavam nos quartos finais do corredor, principalmente os do 509 ao 515, começavam a ter delírios idênticos. Todos diziam que havia uma mulher que aparecia à noite, cantando. Alguns sorriam, outros choravam. Um deles, o Sr. Aníbal, dizia que ela sentava na poltrona do quarto e contava histórias. Ela me chama de meu pequeno, mas eu tenho 82 anos. Ele dizia com lágrimas nos olhos. 2 noites depois, Aníbal faleceu. E quando fui recolher as coisas dele, a poltrona do quarto estava morna, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Um enfermeiro da madrugada, Rodrigo, jurou que viu pegadas molhadas surgirem sozinhas no chão do corredor, como se alguém tivesse saído do chuveiro e caminhado descalça. Disse que seguiu as marcas até a porta do quarto 510. Quando abriu, estava vazio. No chão, apenas uma fralda de bebê dobrada. Certa manhã, ao fazer a arrumação da ala, encontrei algo deixado no parapeito da janela do quarto 509. Um chocalho antigo de madeira com fita azul desbotada. Nunca tinha visto aquele objeto no hospital. Levei até a supervisora, que o guardou no setor de achados e perdidos. Na noite seguinte, o mesmo chocalho estava de volta no mesmo lugar. O mais assustador aconteceu num plantão de sábado. Código: azul no quarto 511. Correria, manobra, desfibrilador, adrenalina. Perdemos o paciente. Enquanto preenchíamos a papelada, o monitor cardíaco da cama, já desligado, começou a emitir um som de batimento leve. Chamamos a manutenção. Não havia motivo técnico. E então ouvimos, pela caixinha de som do monitor, o som de alguém cantando: "Dorme, neném!" Foi nesse dia que pedi para trocar de ala. Hoje estou na ala pediátrica. Tem mais vida, mais barulho, menos silêncio. Mas, de vez em quando, em madrugadas muito quietas, juro que escuto um canto distante, baixinho, suave, vindo não se sabe de onde. "Dorme, neném, que a cuca vem pegar." E aí me lembro do que Dona Teresa me disse. Quando ouvir canto de ninar no fim do turno, não siga o som. E eu nunca mais segui, porque a mãe que nunca foi internada ainda está lá, procurando o filho que talvez nunca tenha existido. Meu nome é Daniel Melo. Sou fisioterapeuta respiratório. Trabalho há 9 anos em hospitais públicos de Recife. Nunca fui do tipo impressionável. Cresci em meio à rotina pesada da saúde. Plantões intermináveis, cheiro de éter impregnado. Nas roupas, morte sendo só mais um número no turno da madrugada. Mas tudo mudou quando fui realocado temporariamente para a UTI do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na ala respiratória. Um setor que até hoje, mesmo reformado, ninguém quer assumir de noite. E agora eu entendo por quê. Fui deslocado para cobrir férias de um colega durante 3 semanas. A ala era antiga, com leitos mal distribuídos, corredores estreitos e iluminação fraca. Ficava no 4º andar, isolada do restante do hospital por uma rampa. Os boatos sobre o setor eram velhos. Alguns diziam que houve um incêndio ali anos atrás. Outros falavam em negligência, morte de pacientes, processos engavetados, mas o que me chamou a atenção logo na primeira noite foi o silêncio. Silêncio absoluto. Sem tosses, sem conversas, sem a algazarra habitual dos acompanhantes ou dos próprios pacientes. Só o som dos ventiladores mecânicos e as respirações. Cada leito tinha seu número. O leito 7 estava desativado, sem paciente, coberto por um lençol. Mas, ao passar por ele na primeira ronda, eu juro, ouvi alguém respirando ali. Respiração ofegante, irregular, como se lutasse por ar. Chequei 2 vezes. Não havia ninguém, nenhum aparelho ligado, nenhum tubo conectado. Mesmo assim, o som estava lá. Grave, quase animal. Falei com a técnica de enfermagem. Ela desviou o olhar. Esse leito
Às vezes faz barulho mesmo. A gente finge que não ouve. Os outros funcionários evitavam o leito 7. Faziam a ronda mais rápido ao passar por ele. Alguns até davam uma volta maior, fingindo que esqueciam. Uma noite, o enfermeiro Maurício me disse: teve uma paciente que se jogou da cama, 8 jurando que tinha alguém sufocando ela. Saindo debaixo do leito 7, eu ri, tentando não demonstrar que aquilo já estava mexendo comigo. Mas na noite seguinte, tive minha própria experiência. Eram quase 3 da manhã. Estava indo checar os ajustes no respirador do leito 5. Ao passar pelo 7, percebi algo estranho. O ar ao redor parecia mais frio, e uma espécie de névoa leve cobria a cama, como vapor de respiração em dia frio. Parei. Escutei com atenção. A respiração estava mais intensa, como se alguém chorasse com dificuldade para respirar. E então senti o bafo quente no meu pescoço. Virei com tudo. Nada. Dona Zuleide, de 76 anos, era uma das pacientes do leito 6. Estava internada por conta de uma pneumonia grave, mas lúcida e comunicativa. Um dia, durante a sessão de fisioterapia, ela me segurou pela mão e disse: "Moço, tem gente que respira ali, mas não é viva, não." Tentei rir, mudar de assunto, mas ela ficou séria. Quando eu era menina, minha avó dizia que a respiração é a última coisa que fica, mesmo quando a alma já foi embora. Talvez por isso ele ainda esteja aí. Ela morreu 3 dias depois, sem aviso. O monitor apenas parou. Resolvi testar algo. Numa madrugada qualquer, peguei o estetoscópio e me aproximei do leito 7. Toquei o colchão, o lençol e coloquei a campânula do aparelho sobre o travesseiro vazio. O som que ouvi não era humano. Era como se várias respirações se sobrepusessem. Gemidos, ofegos, tosses engasgadas. Afastei o aparelho com um susto. E então ele caiu no chão. Quando fui pegar, percebi que as palhetas que ficam dentro do ouvido estavam molhadas. Na semana seguinte, a UTI ficou lotada. Sem leitos disponíveis, a supervisora mandou internar uma nova paciente no leito 7. Tentei argumentar. Fui até ela, disse que era melhor remanejar. Ela respondeu com um sorriso forçado: "Aqui é hospital público, Daniel. Cama vazia é luxo." Colocaram uma moça jovem, nome Yasmin, 29 anos. AVC hemorrágico, estável apesar do quadro grave. Na primeira noite, Yasmin parecia bem, mas na madrugada o monitor disparou. Saturação despencando, ritmo cardíaco caótico. Chegamos a tempo de reverter, mas enquanto entubávamos, ela murmurava uma única frase: "Ele está respirando por mim. Ele está puxando meu ar." Curioso e já obcecado, tentei acessar os registros antigos do leito 7. O sistema mostrava falhas, dados corrompidos, nome de pacientes desaparecidos, um ou outro número de prontuário sem identificação. Falei com um técnico de informática. Ele me disse que, estranhamente, os arquivos do leito 7 sempre travam o sistema. Como se tivesse uma interferência. Nunca entendi, mas parei de tentar arrumar. Interferência como? Como se alguém ainda estivesse logado, mesmo morto. Na penúltima noite do meu plantão naquela ala, adormeci numa cadeira ao lado do posto de enfermagem. Estava exausto, sonhei, ou achei que estava sonhando, que alguém se abaixava atrás de mim e encostava o rosto no meu pescoço. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado, a respiração quente, ofegante, doente. Acordei suado, com as roupas molhadas. O estetoscópio que estava no meu bolso agora estava no chão, embaixo do leito 7. Yasmin morreu na 3ª noite, sem motivo clínico aparente. Parada cardiorrespiratória, sem causa identificável. O que nos perturbou de verdade foi o que a enfermeira encontrou no prontuário. Logo depois, um bilhete rasgado, preso entre as folhas. Nele estava escrito, com caligrafia tremida: "Ele só respira porque rouba o ar dos outros."
2 dias depois, por coincidência ou não, a ala foi fechada para reforma. Vazamento de gás, disseram. Infiltrações, problemas técnicos. Mas até hoje, mesmo reformado, o leito 7 não é usado. Está lá, com a cortina sempre fechada. Mas os técnicos dizem que, de vez em quando, o monitor do ponto de oxigênio apita sozinho, indicando fluxo ativo. E às vezes, os profissionais de madrugada ainda ouvem a respiração. Não conto isso para assustar, nem para chamar atenção. Escrevo porque preciso dividir esse peso com alguém. Porque mesmo longe daquele hospital, às vezes ainda escuto a respiração. Ao meu lado, quando estou sozinho em casa. Baixa, constante, como se alguém estivesse deitado atrás de mim, compartilhando o mesmo ar. E eu me pergunto, será que o que respira lá pode seguir a gente? Porque no fim, talvez a coisa mais assustadora não seja a morte, é aquilo que continua respirando depois dela.